símbolos que falam muito comigo, assim como águia. Você quer me ver ficar emocionado? É águia. Esses dias eu fui na casa de um familiar nosso, e ele me disse assim: olha, eu comprei um presente para você, espero que você goste. Era uma caixa grandona, eu pensei que fosse uma panela, que eu gosto de cozinhar. E eles sabem que eu gosto de cozinhar. Eu pensei que eles estivessem me dando uma panela daquelas diamantada que não gruda, aquelas coisas, a hora que você frita ovo não gruda, né? Mas a hora que nós fomos desembrulhando, e eu desembrulhei, era uma águia em cima de um globo terrestre, com a asa aberta, aquela que você viu aqui em cima da mesa, na festa de Hanukkah, feita de madrepérola, aquelas peças maravilhosas, linda. Quando eu peguei aquilo na mão, eu comecei a chorar, porque a águia fala muito comigo. Nós temos 3 seminários aqui que chama A Visão de Excelência da Águia. Eu já ministrei algumas vezes aqui a palavra sobre a águia, o quanto a águia nos ensina. A águia, ela nunca dá um voo na mesma altura do que o outro. O que ela voou hoje, amanhã é mais alto. Ela nunca vai levantar voo sem fazer as necessidades no chão, porque ela entende que sujo ninguém alcança as alturas. Então não adianta nada eu e você querermos alcançar as alturas em Deus, se as sujeiras não deixaram de fazer parte da nossa vida. É a única ave que, quando ela vai bater os seus pés para levantar voo, ela faz assim com a sua perna, ó. É a posição da oração. As demais aves juntam todas para trás. Ela nos ensina que não existe nada que eu e você não alcance, que não seja através da oração. A águia, quando ela vê uma tempestade, ela não foge dela, ela não corre dela, ela não reclama dela. Ela olha para a tempestade, ela sabe que aquele momento é o momento dela ajustar toda a sua envergadura de asa e toda a sua aerodinâmica. Quando o profeta Isaías diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, é porque a águia, quando bate as asas, ela descansa, ela não faz força. A águia está fazendo força quando ela abre a asa para planar, aí ela faz força. Mas quando ela está batendo a asa, ela está descansando, é a contramão. Você e eu estamos descansando quando estamos trabalhando para o reino, e quando estamos nos movendo para o reino. Quando nos acomodamos ou nos acovardamos, então nós começamos a nos cansar, nos afadigar e a nos distanciar dos propósitos do Senhor. Quando ela vê a tempestade, ela abre as asas e em cima da sua pluma, das suas penas, sai uma resina que protege essa pena e essas plumas para não encharcar com a velocidade da água, para não perder a altura. Essa resina no mundo espiritual para nós é o Espírito Santo. Não adianta você desejar as alturas sem ser cheio do Espírito Santo. Você não vai conseguir suportar as turbulências que a vida vai trazer. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai ver o seu inimigo de cima para baixo. E é assim que a águia vê. Ela voa além das tempestades. Que nessa noite de quinta-feira, que é a última quinta-feira de 2017, que a gente já entra naquele período de férias, de descanso, de paradeira, a cidade está calma, tudo começa a acalmar, não é aquele negócio de comer, banquetear, mas o mundo espiritual ele não para, ele não diminui a velocidade, não diminui o ritmo. Então que nessa noite de quinta-feira eu e você tome o exemplo da águia, e eu e você assuma aquilo que o Senhor tem para nós. A águia, ela é consciente dos ciclos na vida dela, ela não precisa que ninguém aponte para ela o tempo da renovação. Quando ela completa 40 anos, ela sobe no penhasco mais alto, na cavidade da rocha mais alta que ela pode. Por que ela sobe no lugar mais alto? Porque predador nenhum ataca. Você vê corvo morto, você vê gavião morto, mas você não vê águia morta. Ela não voa na altura de predador e nem de caçadores, ela voa muito acima disso. Que eu e você faça também assim com o nosso adversário, humilha ele, não ande num rasante onde ele pode nos tocar, mas cheios do Espírito Santo alcancemos os lugares altos do Senhor, em nome de Jesus. Ela sobe lá no penhasco, ela entra na cavidade da rocha. Então o que ela vai fazer? Ela vai entrar no ciclo de renovação. Com 40 anos ela vai fazer um ciclo para viver mais 30, com 70 ela morre. Então ela pega com o seu bico, começa a arrancar com o bico as penas que estão velhas, para que as novas possam vir. Depois que ela arranca as penas, ela começa a morder as unhas velhas, e aquelas que o bico não consegue tirar,
ela começa a atacar sobre a rocha para sangrar, arrancar as unhas velhas, para que uma garra nova, para novas conquistas, para novos alcances venham sobre ela. Depois que ela faz isso, só resta a ela agora a troca do bico dela. Então ela mesma vai e quebra o bico dela na rocha, e ela espera nascer um bico novo, renovada, com suas plumas, com as suas penas novas, com a garra nova, com o bico novo. Ela entra num ciclo novo do Senhor. Nada é novo se a mudança não partir de dentro para fora. Talvez para você aqui que está no culto, ou você que nos assiste pela internet, o que você precisa fazer hoje, ou para o novo ano que vai vir, não é a expectativa de que Deus vai romper, mas uma expectativa que você precisa gerar dentro de você. Não existe alcance, não existe conquista quando não há mudança em nós. A mudança não vem das pessoas que estão à nossa volta, as mudanças vêm em mim, vêm em você, de dentro para fora. Eu tenho que ter essa consciência de querer mudar áreas da minha vida, coisas que em 2017 não fluíram, situações que não trouxeram retorno, na verdade não que o Paulo queria, mas que Deus esperava, porque as minhas expectativas não estão em mim, as expectativas estão em Deus. Eu tenho que viver para agradar ao Senhor. Então toma esse período, esses últimos dias desse ano, e talvez é tempo de você entrar lá no penhasco, lá naquela cavidade da rocha. Entra lá, fala firme com o Senhor, fala: Senhor, hoje eu vou arrancar as plumas, as penas velhas, que estão limitando o meu alcance, o meu voo. Estou andando numa densidade, numa altitude baixa do seu propósito. Arrebenta as garras velhas que impediram você de ter conquistas, e troca o bico, entra num ciclo novo no Senhor e alcança o extraordinário que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus, amém? A águia, quando ela gera um filho, ela coloca ele sobre o ninho que ela mesma fez, e ela não faz um ninho agradável, ela faz um ninho para um propósito. A águia não paparica, a águia atinge propósito, por isso que ela é o símbolo do ministério profético. O profeta não alisa, o profeta traz a verdade evidente, e eu e você precisamos desejar só isso, viver a verdade, doa quem doer, se gosta ou se não gosta. Importante é que a verdade não pode estar longe de mim e de você. Mas quando ela prepara um ninho, ela põe um filhote, ela prepara um ninho com os galhos prontos, para que quando a águia chegue o peso para voar, os galhos comecem a ferir a águia filhote. E quando a águia filhote não toma posição, mesmo sabendo que os galhos já estão ferindo, ela vai, cata o filhote com o bico e joga do penhasco. E ela fica toda limitada, achando que não sabe voar, e começa a bater as asas com muita dificuldade. E a mãe fica observando, a águia mãe observa até o limite. Aí no limite que ela não bateu asa, ela vai e pega o filhote, traz no ninho, olha para a águia filhote e fala assim para ela: você nasceu para voar, alcance o seu propósito. Joga ela de novo e ela tem que bater as asas. Talvez a palavra para você hoje é: para de depender, para de justificar, para de arrumar desculpa de posições que você deveria ter tomado. Existem posições que não são pessoas, é você. Existem atitudes que não são os outros, são suas, que você precisa, para que você voe, para que você alcance o extraordinário. Você não nasceu para viver o que os outros estão vivendo, você nasceu para viver o que Deus sonhou para você. Diga para o teu irmão: você nasceu para viver o que Deus sonhou para você. Quantos entendem o que eu estou falando? E só entende isso quem é maduro. E uma vez, nós tivemos uma conferência aqui, e nós recebemos um preletor. Ele disse assim: só os filhos maduros são capazes de trocar o presente pela presença. Vou falar de novo. Só os filhos maduros são capazes de trocar o presente pela presença. Por muito tempo nós andamos com Deus, buscando nele presentes, e nós criávamos expectativas com Deus nos presentes que Ele podia nos dar, e os presentes que Ele nos dá nos motiva a viver com Ele. E quando na verdade o céu se fecha, que não é ciclo de presente, mas de tratamento, é onde muitos diminuem a sua intensidade com Ele. Os filhos maduros não andam com um pai porque o pai dá coisas.
Uns filhos maduros andam com o pai porque desejam estar com o pai. Então que 2018 seja um ano, para alguns de nós, de maturidade. Que você se torne maduro, homem maduro, mulher madura. Que você esteja preparado para ouvir não. Que você esteja preparado para ouvir confrontos. Deus não te afronta, Deus te confronta. Quem te afronta é o diabo afrontava o exército de Israel através de Golias. E Deus confrontava eles, que ficaram 39 dias tremendo diante daquele homem. E através do pequeno Davi, confronta eles que havia necessidade de intimidade. Então que eu e você esteja pronto para viver isso. Alguns de nós, e o Espírito Santo está tomando essa forma de nos falar, porque alguns de nós precisamos disso. Alguns de nós padecemos em coisas esse ano, porque faltou para nós maturidade. Maturidade é mudança que Deus gera em nós, é milindre que Deus quebra de nós, porque às vezes nós nos milindramos com coisas, porque nós gostamos de elogios, nós gostamos de pessoas que concordem conosco, e criamos expectativas na igreja. A igreja não é um lugar onde você vai encontrar elogio, a igreja é o lugar onde você vai encontrar oposição, porque você não está fazendo para homens, você está fazendo para Deus, e nós achamos que vamos chegar na igreja e as pessoas vão concordar conosco. Não, a igreja não é um lugar de concordar, a igreja é um lugar de nos disciplinar, é um lugar de nos alinhar, nos aliançar com o Senhor. É esse o nosso propósito. E alguns diminuem a sua tocada em Deus. Que no nome de Jesus, você saia daqui nessa quinta-feira, uma águia violenta, mas não violenta de agressão, violenta com o desejo de viver o que Deus desejou para você. Que você não tenha, ou melhor, que você se inconforme-se com você, fique inconformado com você, com o conformismo que houve nos lugares baixos e rasos, mas que eu e você assuma os lugares altos. Você não precisa de homem para te impulsionar, você precisa de uma vida íntegra. Quando eu digo íntegra, é de integral com o Senhor, para viver nos lugares altos com Ele. Diga para o teu irmão que você seja maduro todos os dias, para viver o que Deus sonhou com você. Engrossa a voz e fala assim, como uma águia furiosa, você suba nos lugares altos, viva o ciclo de renovação. Fala, se posicione, avance, conquiste, em nome de Jesus. Este ano de 2017 foi um ano de muita tomada de decisão, e tomar decisão muitas vezes dói na gente, porque são decisões sérias, importantes, situações que nós vivemos aqui, de alterar um ciclo para esta casa, mas nós precisamos e precisávamos estar firmados e apoiados numa palavra. Estremece por dentro, mas também estremece a palavra que Deus fala. Quando Deus fala, e nós não temos medo de agir pela palavra que Ele tem ministrado em nós. Então, que 2018 seja o ano que, eu estou falando coisa que eu ia falar domingo, mas que 2018 seja um ano que você fique mais atento à voz de Deus. E eu vou te pedir mais um favor. Não, favor não, vou te dar mais uma direção. Posso? E eu já vou pregar. Vou te dar mais uma direção. 2018, você precisa viver pela palavra que o Senhor germinou em você. Mas, por favor, para de ficar esperando que as pessoas se agradem. Para de querer fazer coisas para as pessoas. Para de querer fazer coisas esperando o mérito de outros. Faça para os outros fazendo ao Senhor. Mas se a palavra for dirigida a você, viva a palavra sem vacilar os seus pés, em nome de Jesus. Amém? Agora sim, abra sua Bíblia, por favor. João, capítulo de número 10. Eu fiquei esses dias segurando uma palavra para ministrar aqui na última quinta-feira. Quando eu digo segurando, eu entendi que a palavra que eu havia estudado e preparado era para ministrar hoje. Ela está aqui, esta palavra aqui. Eu fui rascunhando alguns dias, mas agora de tarde,
o Senhor falou assim: ô Paulo, essa palavra aí você deixa para um outro dia. Então você vai conversar com eles uma outra coisa. Então eu vou numa outra palavra. Eu não sei para quem que é esse culto, não sei para quantas pessoas são essa palavra, mas é uma palavra tão simples, tão comum, mas é alguma advertência que Deus tem para nós, ou um romper que o Senhor tem para a nossa vida, amém? João 10, versículo 10. Quando você encontrar João 10, 10, você fala aleluia. Olha que versículo difícil esse. Quer ver só? Nós vamos ler, ó. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não podemos ler isso juntos em nome de Jesus? Está lá no painel, ó, eu vou contar até 3. Você coloca essa voz de barítono sua e vai. 1, 2, 3. Jesus está falando nesse capítulo 10 que Ele é o bom pastor. Então se você começar a olhar depois lá na sua casa, desde o versículo 1, Ele está falando que antes deles, todos eram ladrões, e Ele então agora é a porta das ovelhas. Ele estava dizendo que Ele estava ali pronto para na verdade ser a porta das ovelhas, porque o bom pastor, no passado, o pastor de ovelhas, ele ficava sentado entre um mourão e o outro como se fosse a porta do aprisco. Não existia porta, era o pastor que ficava sentado a noite inteira para que o lobo não viesse e entrasse, tomar as suas ovelhas. Jesus está falando acerca disso nesse texto. Ele não está falando que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Ele está falando que o ladrão, quando vem, quando age, ele age para isso. O ladrão ele age para roubar, para matar e para destruir. Mas nós sabemos também que as pessoas, no geral, elas tendem a analisar as suas vidas. Quando o diabo está agindo, é quando as coisas não estão dando certo. Não sei se você já ouviu pessoas falarem assim: olha, o diabo está agindo. Porque olha, não está dando certo, o carro quebrou. Olha, não está dando certo porque o hidrante também, o hidrômetro de casa também deu defeito. Olha, até a torneirinha do gás quebrou na minha mão em casa. Tudo que não dá certo, a gente atribui ao diabo. E a gente atribui tudo que dá certo a Deus. A gente tem essa mania de achar que tudo que não está dando certo é o diabo e tudo que está dando certo é Deus. É claro que Deus está em todas as situações que estão favoráveis a nós, mas existem coisas que nós fazemos por méritos, por dedicação. Existem pessoas, por exemplo, que vão estudar e são mais estudiosas do que os outros, então eles terminam o ciclo das provas sem exame, sem recuperação, do que os outros. Existem pessoas que no seu local de trabalho são mais dedicadas do que as outras, na mesma sessão, por exemplo, ou sessão paralela, uma flui mais do que a outra, porque há dedicação. Não é só porque Deus está presente na vida dela, é porque ela também escolheu ser presente, ser dedicada. Existem pessoas, por exemplo, que estão aqui. Há uma parte de pessoas que estão desse lado aqui da igreja, que são extremamente organizadas. Há uma outra parte de pessoas que estão aqui nesse lado, que são extremamente organizadas. E os que são desorganizados faltaram, amém, irmãos? Mas todos são crentes. Não é porque são crentes que todos são organizados. Existem pessoas que quando vão pegar as suas meias no varal, ela tira de lá, dobra, desdobra, redobra, faz bolinha, todas viradas e guardadas devidamente na gaveta. E ai daquele que coloca a meia ao contrário. São pessoas extremamente organizadas, mas há aqueles também que são crentes, cheios do Espírito Santo, que cata, aleluia, glória, pá. Não é? Existem aqueles. Existem pessoas de todas as formas. Então, não é porque um é organizado e o outro é desorganizado que Deus não está presente. Não, Deus está presente. Mas, na verdade, existem situações na nossa vida que não aconteceram, que não agiram e que soou como um ar de que o diabo estava agindo, porque era um chamamento de Deus de atenção para nós. Existem coisas que não dão certo. E Deus está tentando dizer para nós: preste atenção, porque você está vacilando na mesma coisa.
Eu já contei para você diversas situações que aconteceram comigo, de que eu por diversas vezes fui amarrar, repreender, Satanás, você está amarrado. E não era amarrado nada, porque era Deus tentando chamar a minha atenção. O que você quer dizer com isso, apóstolo? Se você viveu nesse ano de 2017 algum período da sua vida que você mencionou ou achou, ou está achando até hoje, que o diabo agiu em alguns lugares para roubar, para matar e destruir, então você precisa olhar para esse texto, ou até mesmo para a sua vida hoje, e ver o quanto talvez você mesmo vacilou. Porque se ele roubou, se ele matou e ameaçou destruir, é porque houve uma legalidade. Porque ele só age aonde há uma legalidade. Porque o Senhor disse: olha, aonde não há legalidade, eu venho para dar vida, e esta vida é em abundância. Então é uma necessidade nossa, olharmos para áreas da nossa vida, ou para a nossa própria vida, e ver se há áreas em que o meu adversário bagunçou, e bagunçou porque eu dei uma legalidade, e essa legalidade foi dada porque houve a ausência da vida, e desta vida com abundância que eu e você lemos no texto em que o Senhor Jesus estava mencionando. Ou é hora de você acender uma luz na sua vida, ou em áreas da sua vida, dizendo: Senhor, aonde é que talvez que eu esteja falhando, e o Senhor está tentando chamar a minha atenção, porque você fez uma situação aqui, fez de novo ali, e não deu certo de novo. E muitos dizem: ah, mas o diabo está agindo. Olha que não é o diabo, olha que é você sendo chamado a atenção para aquilo que você precisa ajustar na sua vida. Deus não deseja que você seja envergonhado, Deus não deseja que você seja humilhado, Deus não deseja que você seja fracassado e enfermo, Deus não deseja que você sofra situações adversas em qualquer que sejam as áreas, deseja coisa nenhuma disso para mim e para você, mas Ele deseja que eu e você esteja no centro da vontade dEle. Mas por desobediência às vezes tomamos posicionamento, fazemos escolhas que elas causam situações que estão em desacordo à palavra de Deus. E desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia se resume em uma palavra. Qual é? Obediência. Você pode repetir comigo? A palavra de Deus se resume em uma palavra. Diga: obediência. Então a única coisa que Deus desejou e deseja é que eu e você esteja em plena obediência com Ele. Então Ele está dizendo para mim e para você nessa noite: olha, se você entende que o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir, se existem áreas da sua vida que está assim, a única coisa que nós temos que fazer agora é se posicionar e partir para o lado de onde há vida, e vida esta em abundância. Senhor, aonde é, ou o que é que eu preciso entregar para o Senhor totalmente? Eu tenho falado aqui durante todo o ano de 2017 que o diabo te odeia. Nossa, você veio aqui para falar do diabo? Não, eu só preciso falar que ele existe, para você se posicionar. Mas diga para o teu irmão assim: ó, o diabo te odeia. E você deve ter aprendido a desenhar ele. Como é que a gente aprendeu a desenhar ele? Um bicho vermelho, com um zoião, chifrudo, um rabo parecendo de dragão e um tridente na mão. Se ele fosse feio desse jeito, ele não conquistava tanta gente. O diabo, ele só tem um propósito: impedir a mim e a você de viver os propósitos que o Senhor sonhou para nós. E quais são os propósitos que o Senhor sonhou para nós? Que eu e você se mova como filho. O texto base que nós vivemos durante 2017 é que a ardente expectação da criação está aguardando a manifestação dos filhos. Tudo que Deus criou deseja que os filhos se manifestem, que os filhos se posicionem, que os filhos assumam o lugar de direito e de governo que está garantido para mim, garantido para você. Aonde Deus plantou você, Ele deu para você uma autoridade de governo. Conta para o teu irmão: aonde Deus plantou você, Ele te deu uma autoridade de governo. Lá no seu local de trabalho, Deus te deu uma autoridade de governo, é para você governar aquele lugar. Na sua casa, Ele te deu uma autoridade de governo, para você governar aquele lugar. Na cidade que nós moramos, Ele nos deu uma autoridade de governo, para nós governarmos aonde estamos. Aonde nós tocarmos os nossos pés, é uma autoridade de governo. Por isso que nós não podemos perder isso de base. Nós somos um agente de transformação, e o nosso adversário não deseja que eu e você transforme.
mas que o mundo se mantenha no caos, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o mundo todo mergulhado está em trevas, mas o sal da terra e a luz do mundo está brilhando, e está pronta para gerar equilíbrio aonde for lançado, para a glória do Senhor. E essa luz é você, esse equilíbrio que é o sal é você, porque o sal traz equilíbrio aonde ele está. Inclusive conta para o teu irmão, o sal traz equilíbrio aonde está. Agora elogia o teu irmão, fala assim para ele, por isso que você é equilibrado desse jeito. Olha bem perto de quem você está e veja se é de fato equilibrado. Olha, é equilibrado? Ou é um estupim? Ou é um morteirinho de São João? Não, apóstolo, não é morteirinho não, é busca-pé mesmo. Irmão, nós somos sal da terra. Eu fico imaginando a tristeza do Criador, que deu essa graça para mim, que isso é graça. Estamos aqui pela graça, vivemos pela graça, alcançamos pela graça, realizamos alguma coisa pela graça, e Ele olha para nós e não nos vê agindo como nós deveríamos agir. É claro que eu estou falando aqui com um povo que é sal puro, amém? Fala, meu irmão, sal puro, irmão. Mas existem aqueles que não são, né? Que moram em outros países talvez. Aqui todo mundo é sal, todo mundo não está no propósito, mas eu fico imaginando quando Deus olha para aquele povo de outros países, que não agem como sal, que não são equilíbrio, que não são luz, pelo contrário, em vez de alumiar, entreva tudo. Não sei se você conhece aquelas pessoas que, onde ela chega, em vez de ela alumiar, ela traz mais contenda para o lugar. Ela não é um pano molhado na água para abafar o negócio, ela é gasolina, ela é estopa com gasolina, ela atiça, ela é contendeira. Não sei se você conhece, mas o quê? No meio do povo de Deus, lamentavelmente. Por isso que a Bíblia, ela é dura conosco. Por isso que no dia que nós vamos nos encontrar com o Criador, Ele vai perguntar algumas coisas para nós, e a resposta da Bíblia é muito séria para nós. Ele vai dizer assim, olha, Ele diz assim, naquele dia muitos dirão a mim, em teu nome eu expulsei demônios, outros me dirão, em teu nome eu falei em outras línguas. Ou seja, Ele não está falando com quem não aceitou, Ele está falando com aqueles que um dia provaram ser sal, aqueles que um dia alumiaram alguns lugares, mas quiseram deixar as suas lamparinas apagadas, e o seu sal se tornou insípido. E o sal insípido não serve para outra coisa, não ser jogar fora. E Ele vai dizer para esses, aparta de mim porque eu não te conheço. Então imagina que se no encerramento de cada ano fosse um encontro com o Criador, imagina que dia 31 você não vai escutar, né? Você não bebe, né? Eu quase pensei que você fosse falar, não, como com farinha. Não. Mas você vai escutar isso lá na sua casa, na sua parentela lá, né? Você vai ver o pessoal tudo de branco. Você não, mas você vai ver o pessoal de branco, de amarelo, enfim. Aquelas coisas que você conhece, né? Você vai ver isso tudo lá. Imagine que em vez de ser uma festa assim, fosse uma salinha, onde você entrasse e sentasse com o Criador. Eu e você, um de cada vez, particular, face a face. Paulo, acabou o ano 2017, e aí, como é que foi? Foi tremendo, poderoso, glorioso, glória, que a gente gosta de falar, né? Principalmente o sanguíneo fala muito, porque foi pescar, né? Pesquei um desse tamanho, olha o tamanho do peixe, mas fala que é assim, o sanguíneo aumenta tudo, e ele vai só escutando. Depois que fala tudo, ele fala assim, Paulo, mas não foi bem assim. Não foi bem assim porque esse ano você não fluiu como eu esperava que você fluísse. Porque mais do que nós realizarmos, Ele sabe a intenção do nosso coração para a realização de qualquer coisa. Então, o fato de você estar aqui hoje, Ele sabe o que está aí dentro. Ele sabe a sua expectativa, Ele sabe a sua alegria, Ele sabe a intensidade da sua paixão por estar aqui. Ele sabe que você teve prazer de estar aqui. Ele sabe que você ficou até ansioso de qual roupa você ia usar. Não porque não servia, mas porque você falou assim, qual que agrada a Ele? Não, apóstolo, eu vim empurrado mesmo. Eu vim na base da chinelada. Vamos. Ele sabe disso também, não precisa falar para Ele.
Assim como não adianta nada você fazer pedidinho de oração, subir monte, descer monte, visitar 25 igrejas para fazer campanha, para mudar a sua história, se Ele sabe o que está aí dentro, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe das suas angústias, Ele sabe dos seus medos, Ele sabe da sua insegurança, Ele sabe quando você diz que é forte e não é, está trêmulo por dentro, Ele sabe quando você tem dúvida e diz que não tem, Ele sabe quando você se mostra alegre para todo mundo, mas está sangrando por dentro, Ele sabe o dia que você fala para todo mundo, vamos, tenha coragem, tenha força, tenha fé, e você está dolorido por dentro, arrebentado, Ele sabe tudo isso, Ele sabe tudo isso. Mas se o encontro, dia 31 agora, fosse de prestação de contas, de 2017, e Ele perguntasse para mim e para você, para quantas pessoas, eu vou contar 1, 2, 3, você vai falar seu nominho lindo, tá bom? 1, 2, 3, para quantas pessoas você foi luz e sal nesse ano? Fala seu nome de novo, ele vai falar seu nome por nome, porque te chama por nome, né? Qual seria a nossa expectativa de retornar para Ele? Ou a nossa expectativa, ou o nosso discurso seria dizer para Ele, sabe, Senhor, a Tua palavra diz em João 10:10, que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, e por causa da ação do diabo eu não consegui fazer algumas coisas. Será que a nossa vida não está mais pautada em cima de desculpas por coisas não realizadas ou escolhas mal feitas por nós mesmos, e nós estamos procurando alguém para botar uma culpa? E muitas vezes botamos essa culpa até em Deus, porque Deus não me respondeu, porque Deus não falou comigo, por que Deus não abriu as portas para mim? Por que Deus não me respondeu? A gente começa a cobrar de Deus coisas que não desejou viver com Ele. Como é que você quer que Deus abra uma porta, se você nunca teve desejo de tocar as mãos na porta do palácio dEle e dizer, eu quero entrar no Santo dos Santos? Como é que você quer que Ele manifeste a presença dEle se você não gasta tempo com Ele? É claro que essa palavra não é para mim e para você, amém, irmãos? É só para os irmãos que vão assistir depois, amém? Mas imagina que a gente cobra coisas dele de um lugar aonde nós não queremos alcançar. Por que o diabo te odeia, me odeia, nos odeia? Porque eu e você temos o fôlego que foi soprado. Quando Deus fez o homem do pó da terra, depois que Ele fez, o homem continuou deitado ali. Mas quando Ele sopra o fôlego de vida, o homem é alma vivente, e o homem então passa a ter a inteligência de 100%. O homem entendia tudo o que Deus falava. Hoje, quando Deus fala, há dúvida em nós. Alguns de nós não sabemos se foi Deus que falou. Prova disso que a gente amarra o que Deus fala. E eu brinco com vocês diversas vezes, você morre de rir, mas não se posiciona às vezes. Cantamos no passado, nos anos 80, 90. Se acontecer um barulho perto de você, é o anjo chegando para receber suas orações e levá-las a Deus. Panam, panam, pam, pam. Se acontecer um barulho, é quem chegando? O anjo. Para quê? Para receber o quê? A oração. E fazer o quê? Levar para Deus. Qualquer barulho que acontece na nossa volta está amarrando. Está amarrado, Satanás. Em nome de Jesus, apóstolo, ora por mim. E levanta a oração, porque a gente não consegue discernir o que Deus está falando. Alguns de nós têm dúvida de quando Deus fala e vem nos perguntar. Olha, apóstolo, Deus falou comigo. O que você acha? Eu não acho nada. Quando as pessoas me perguntam o que você acha, eu falo, não acho nada, não me importa nesse rolo. Deus que me livre. Se Deus falou, quem sou eu para falar alguma coisa? O problema é que nem sempre nós sabemos se foi Ele que falou, porque nós temos dificuldade de ouvir e entender a sua voz. O diabo te odeia, porque você e eu temos a habilidade natural de receber revelação. Você é um ser dotado de revelação do céu. Conta bem baixinho para o teu irmão, você é um ser dotado de revelação do céu. Então o que o nosso adversário tem que fazer? Impedir que eu e você toque
na revelação. Há um texto na Bíblia que mostra claramente o que o nosso adversário tenta fazer. E eu vou ler com você rapidinho para a gente orar. Posso? Agora é a pregação, ó. Vamos lá. Lucas. Abre sua Bíblia lá. Lucas, capítulo 22. Lucas 22. Versículo 39. De tudo que você ouviu aqui, se você ouvir isso agora, é o suficiente para que a palavra que o Senhor gerou em mim, nesse final de tarde, para compartilhar com você, nesse texto de Lucas, é o suficiente para você ver a estratégia do nosso adversário. Lucas 22, verso 39 diz assim: então saiu, e segundo o seu costume foi para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o seguiam. Quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. Você pode repetir isso comigo? Orai, para que não entreis em tentação. Você pode contar isso para o irmão bonito e cheiroso do seu lado? Orai, para que não entreis em tentação. 41. E apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedra, que é aproximadamente uma medida de 20 a 30 metros, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Diga: Jesus orava e o anjo confortava. Quando que o anjo confortava? Vai guardando isso. 44. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam sobre o chão. Depois, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Você pode repetir isso comigo? Por que você está dormindo? Vê se não tem ninguém na Via Láctea agora do seu lado aí falar: por que você está dormindo? Diz assim mais o texto: levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Jesus estava imprimindo nos seus discípulos como deveria ser a vida deles com o Pai. Qual era a forma? Exemplo. Então ele disse: olha, vou levá-los agora no pé do monte e vou falar para eles: ora, para vocês não entrarem em tentação, e eu vou subir um nível e vou também fazer o mesmo. Então Jesus fala para eles: olha, vocês vão ficar aqui agora, vocês vão orar aqui, e eu vou me retirar ali. E Jesus não estava suplicando a Deus e falando: pelo amor de Deus, passa isso porque eu não quero ir para a cruz. Não, Jesus não estava falando isso para Deus. Se você aprendeu assim, preciso te orientar que não é isso. Jesus sabia da aflição que ele ia viver, mas o que ele não queria era viver apartado da presença. Ele não queria ficar distante da presença do Pai, porque ele sabia que o pecado que ele teria que receber no seu corpo, que era o meu e seu, o afastaria do Pai. Então ele disse: Pai, passa de mim, não me permita, não, eu não quero viver longe da sua presença, não quero estar desvinculado de ti, mas Pai, todavia, não faz o que eu quero, cumpra o seu propósito, faz o que for preciso. E a agonia era tão grande que um anjo veio para confortá-lo. Há uma diferença na vida de um homem e de uma mulher que ora, e de uma vida de uma mulher e de um homem que não ora. Um homem e uma mulher que tem vida de oração tem conforto na aflição. Um homem e uma mulher que não ora, há desespero na adversidade. Por que muitas pessoas não sabem ouvir o Senhor e não conseguem decidir ou se posicionar no dia da angústia? Porque não tem oração. Por isso que tem tentação. Deus não tenta, Deus prova. A tentação vem por Satanás, justamente para que você não alcance o que é extraordinário. Então Jesus estava ensinando para eles como deveria ser a vida deles. Quando Jesus termina a sua oração, ele é confortado pelo anjo. Jesus desce. E qual é a cena que Jesus encontra? Os seus discípulos dormindo. Quem dorme no horário da oração vive uma angústia e uma aflição. O sucesso de alguns
não é porque são queridos. O sucesso de alguns não são porque são especiais, é porque enquanto muitos dormem, alguns oram. Existem pessoas que sacrificam o lugar, o horário do sono para a oração. E quando eles sacrificam, Deus conforta. Há conforto de Deus onde há sacrifício. E você está contando isso por quê? Porque tudo que o nosso adversário não quer é que essa conexão de oração aconteça. Então o que ele faz? Traz situações para trazer em cima de mim, de você, enfado, cansaço, para que o sono venha e eu relaxo. Tome a minha e você. Quebra o vínculo de oração, não há conforto. Não havendo conforto, há o que? Desespero e angústia. Por que nós vemos hoje muitos crentes desesperados, sem saber que Deus está falando? Porque tem faltado vínculo de oração. O meu adversário, o seu, não quer que eu e você acesse a revelação, a intimidade que tem na oração, o conforto, o consolo, o enxugar das lágrimas. Eu não sei se você já provou disso, mas existem momentos que a aflição ela é grande sobre nós. Se para nós ela é grande, imagine para Jesus, que ele transpira sangue. Se para nós suar a camisa quando está trabalhando é cansativo, imagine para Jesus, que enquanto orava e vivia a aflição espiritual que estava sobre ele, ele suava, transpirava sangue. Imagine você, a agonia que não estava, mas o que acontecia? Enquanto ele se comunicava ao Pai, havia conforto. Eu não sei se você já passou momentos de muita agonia e você se retirou. E Deus não precisou mandar ninguém falar com você. Não precisa chegar ninguém para você dizer, eu te digo, não. Eis que vejo, eis que falo, eis que sinto. Não. Ele veio. Ele mesmo entrou no seu quarto. Ele mesmo tocou em você. Ele mesmo enxugou a sua lágrima. Ele mesmo pegou na sua mão, levantou. Você saiu daquele lugar fortalecido que você não imaginava como. Porque agora há pouquinho você estava prostrado, acabado. Você sai dali do seu quarto forte, encorajado, animado, porque Ele visitou você, para você continuar firme na jornada. Mas Jesus olha para os discípulos e os vê prostrado. E daí? O que você quer dizer com tudo isso? Queria só te perguntar uma coisa, para você meditar. Como é que anda a sua vida de oração? Como é que você tem organizado o seu tempo? Ninguém é melhor que ninguém, mas existem alguns que se dedicam um pouco mais, principalmente na oração. E orar aqui no culto, todo mundo ora, irmãos, mas Ele está querendo saber o quanto você sacrifica da sua carne, para que na verdade você viva o extraordinário. Não sei se você já viu ou já ouviu pessoas que disseram que ia pôr fim na vida porque o marido ou a esposa largou. Largou! A pessoa está pondo fim na vida, ou melhor, fim na carne, porque um pedaço de carne diz que não quer mais ela. Então a vida dela não é a vida de Deus, é o pedaço de carne. É uma pessoa de 1,80 m, 1,70 m, 1,50 m, sei lá quanto. A vida da pessoa, ela pautou a vida dela em cima de um pedaço de carne. Tem pessoas que vão dar fim na vida, ou abandonam áreas da sua vida porque alguém falou mal dela. Ela se aprumou por causa de um pedaço de carne. Acabou, mas a vida não. A vida não é um pedaço de carne. A vida não é pessoa. Essa carne aqui, essa roupa que eu estou vivendo, ela é a roupa do meu corpo, que é a roupa do meu espírito. Vai passar. O físico vai passar, o Paulo vai passar. Mas o que o Pai deu para o Paulo, isso não passa. É eterno. E eu preciso desejar estar com Ele. Quantos comigo? E só vou estar com Ele com vida de oração. Quantos comigo ainda? No texto, há mais um segredinho. Quantos estão compreendendo o que eu estou falando? Olha o versículo 47. E estando ele ainda a falar, eis que surgiu uma multidão. E aquele que se chamava Judas, um dos 12, ia diante dela. E chegou-se a Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas,
com beijos traz o Filho do Homem? Quando os que estavam com ele viram o que ia suceder, disseram: Senhor, feri-los-emos a espada. Então um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse: deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Fico imaginando Jesus pegando assim: ei, Pedro, cabeçudo. Jesus não pediu para Pedro fazer nada. Tudo que o diabo deseja é roubar de mim e de você a vida de oração. E a segunda coisa é matar a nossa obediência ao Senhor. O Senhor não queria que o Pedro agisse. O Senhor queria que o Pedro obedecesse. O Senhor não queria que o Pedro se precipitasse. O Pedro se precipitou. Jesus corrigiu? Corrigiu. Mas o Pedro se precipitou. A vida do Pedro ficou marcada por causa disso. Alguns de nós temos vivido precipitadamente. Agimos impulsivamente. Pouquinho tempo atrás, o Pedro tinha tido a revelação de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Jesus disse: pois bem, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Meu Deus do céu, agora há pouco ele estava cheio do Senhor, mas era há pouco. Age precipitadamente e quantas vezes não agimos assim também, cheios de Deus dentro da igreja, mas em casa, que nós precisamos de uma atitude de prudência, somos uma espada que corta o que não é preciso. Será que nós não estamos cortando algumas coisas indevidamente, agindo precipitadamente ou fazendo escolhas precipitadas? Cuidado para que você mesmo talvez não mate aquilo que Deus tem para você. Fala por irmão: cuidado com a sua ansiedade. E para terminar o culto, diga aleluia. Roubar, matar e destruir. 54 é o versículo, veja aí. Então, prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Você pode ler o finalzinho para mim agora, por favor, depois do ponto e vírgula? E Pedro, e o quê? E o quê? O cara que tinha acabado de receber uma revelação de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Quando Jesus é preso, segue ele de longe. Tudo que o diabo deseja é destruir a sua paixão em estar juntinho dele. E ele quer que você tenha uma vida bem andando de longe, que você sente cada culto mais para trás. Cada culto você senta mais para trás. Cada dia você diminui mais a sua frequência nos cultos. E eu fiz uma postagem ontem no meu perfil, e quando ela é meio dura, há poucas curtidas, eu escrevi lá: cuidado, para que as bênçãos que você adquiriu em Deus e com Deus não torne a sua justificativa para ter uma vida relaxada com Ele. Porque existem pessoas que buscaram tanto em Deus riqueza, família, ministério, oportunidade de trabalho, e hoje se apoiam nisso. Não dá para ir por causa do filho, não dá para ir por causa do trabalho, não dá para ir por causa do carro, não dá para ir por causa do meu jet ski, não dá para ir por causa, não dá para ir por causa, começou a justificar por aquilo que pediu em Deus. A bênção se tornou uma muleta para ter uma vida relaxada em Deus. Tudo que o diabo quer é que você siga Jesus de longe. Tudo que o diabo quer é que você olhe para as pessoas e fale assim: não precisa, deixa que aquele povo lá faz, eu não preciso, nem preciso estar lá. Ele quer que você se sinta assim. Ele quer que você se sinta um ser imprestável. Às vezes eu saio daqui de Jaú, viajo muitas horas, vou lá em Angra dos Reis para participar da conferência da RANC. Chego lá, eu não sou escalado nem para passar envelope. Eu monto no carro depois, viajo mais 11 horas, 10 horas, chego na minha casa de madrugada, e você quer que eu fale o quê? Não valeu a pena ter ido? Eu não fui lá por aquilo que eu ia fazer. Eu fui lá porque eu estou pronto para servir em tempo e fora de tempo, e eu não tenho valia pelo que faço.
A minha validade em Deus é por aquilo que eu sei que eu sou nele. Agora, o dia que eu não souber mais quem eu sou, é porque eu saí do propósito. Aí eu comecei a seguir Jesus de longe. Eu não tenho valor por quanto eu faço, mas o meu valor é por quanto eu me disponibilizo. Então não siga Jesus de longe. Não viva com Jesus de longe. Viva juntinho e pertinho dele. Quantos comigo? E aí, para a gente encerrar, fique em pé com a sua Bíblia na mão. Abra num dos versículos mais citados por nós, que é o Salmo 1. Quando você achar o Salmo 1, você fala aleluia. Aonde é o Salmo, hein, apóstolo? No meio da Bíblia. É o divisor. Salmo 1. Quem já encontrou, fala bem bonito. Glória. Olha que coral lindo. Olha que lindo que diz. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Já leu esse salmo? Claro que eu li, meu Deus, é o que eu mais falo para as pessoas. Pois é, mas cuidado para você não cair naquilo que você mesmo às vezes fala. 2017, muitos de vocês sofreram isso, ó. Muitos ímpios andaram ao seu redor tentando dar conselhos para você. E se o conselho vier, você ouvir, vai acontecer o segundo passo. Não se detém no caminho dos pecadores. Sabe o que é se deter? Parar. Quando você escuta os conselhos dos ímpios, você para. Existem pessoas que pararam em 2017. Você deve conhecer pessoas. Você deve conhecer pessoas que próximo de você pararam em 2017. Por quê? Porque o conselho dela foi do ímpio, não foi da palavra. E quando ela ouviu o conselho do ímpio, automaticamente o segundo passo é fatal. Ela parou no caminho dos pecadores. E aí, amado, ó, terceiro passo é horrível. Se assenta na roda dos escarnecedores. Aí a palavra não tem mais valia. Aí a palavra, na verdade, virou uma forma dela se justificar. O que as pessoas mais fazem é pegar texto para se justificar. O texto é claro. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho. Quem te conselha? Quem você ouve? Não, vou mudar. Agora você está ouvindo o Espírito Santo. Nossa, você está assustado ou você quer ir embora? Não. Quem você escutou? Quem foi seu conselheiro em 2017? Não sei, é só se observar o que você colheu. Porque a colheita é o reflexo da semente. Então vou ler de novo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Se ele não anda, ele não para no caminho dos pecadores. E automaticamente ele não se assenta, ele corre. Ele corre da roda dos escarnecedores. Aí o salmista continua falando no versículo 2. Olha que lindo. Antes, tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor. Quem é a lei? Palavra. Tem prazer naquilo que Deus está falando. E na sua lei medita de dia e de noite. Eu não dou um passo se a palavra não testificar aquilo que eu preciso. Olha como é sério. 3. Pois será como a árvore plantada junto às correntes das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer, e tudo quanto fizer, e tudo quanto fizer, e tudo quanto fizer. Então só observa se você prosperou ou não. Se você prosperou, você estava plantado junto às águas correntes. E se você estava junto às águas correntes, significa que você não estava lá na roda dos escarnecedores.
Aleluia. Deu para entender? Deu para analisar isso tudo? Então agora você pode guardar sua Bíblia, nós vamos orar. Em teus braços